Fala meninos e meninas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Física com Betão. Eu sou o professor Beto. Hoje nós vamos falar sobre ponte de Whinstone e ponte de fio. Vem comigo! Aqui ó, ponte de Whinstone está dentro da eletricidade, mais precisamente na eletrodinâmica. Bom, Charles Whinstone era um físico e cientista britânico. Ele fez muito trabalho na parte de acústica e óptica, mas ele ficou mais conhecido com essa ponte que leva o nome dele. Esta ponte é um arranjo experimental, ou seja, é um circuito para determinar precisamente a resistência interna de um resistor. Então é bem simples. Aqui, ó. Então nós temos aqui um circuito elétrico que normalmente o formato desta ponte de Whinstone é um losango, mas não precisa ser um losango, mas normalmente é constituído de um gerador, força eletromotriz E, resistência interna, alimentando uma série de resistores. Então tem um resistor aqui e vários outros aqui. Na realidade, a ponte é apenas isso daqui. Por que o nome ponte? Porque eu tenho um dispositivo conhecido como galvanômetro, fazendo uma ponte entre esses dois ramos do circuito. Então, por isso que tem o nome de ponte de Whinstone. Este galvanômetro aqui é um dispositivo que mede corrente elétrica extremamente baixa. Então, é um medidor elétrico. Esse galvanômetro ele pode ser transformado num amperímetro para medir corrente elétrica maiores e pode ser transformado no voltímetro para medir tensão elétrica. Mas no nosso caso aqui é um galvanômetro, ele vai medir pequenas variações de corrente elétrica. Então vamos analisar, olha aqui o que acontece. A corrente elétrica percorre o gerador aqui, nesse sentido que nós chamamos de convencional, ela desce aqui e quando chega neste ponto aqui, ó, que eu vou chamar de A, que é um nó, a corrente se divide. Uma parte dela vem para cá, que eu vou chamar de I1, e a outra parte vem para cá, que eu vou chamar de I2. Aí o que acontece? Para nós trabalharmos com esta ponte de Whinstone, ela tem que estar em equilíbrio. E quando que uma ponte está em equilíbrio? Quando você regula essa resistência variável aqui, essa resistência variável é chamada de reostato, você regula esta resistência variável aqui de maneira que a corrente que passe aqui, ó, seja nula, ou seja, a corrente no galvanômetro seja nula. Quando a corrente nesse galvanômetro é nula, nós falamos que esta ponte de Whinstone está em equilíbrio. Então o que vai acontecer? Esta corrente 1 vem aqui. Como não passa a corrente aqui, nem para cima nem para baixo, essa corrente 1, ela continua aqui, ó. E a mesma coisa acontece aqui, ó. I2 vem aqui, como não tem corrente aqui, ela continua aqui, ó. I2. Aí continua no movimento no circuito normal. Então, é importante, hein? Quando que a ponte está em equilíbrio? Eu vou aqui, ó. Aqui, ponte em equilíbrio. Equilíbrio. Então, quando que ela vai estar em equilíbrio? Quando a corrente pelo galvanômetro é zero. Então, vejam, aqui pode ter uma resistência interna no galvanômetro, mas se a corrente é zero, nós temos que I vezes R vai dar zero, ou seja, a diferença de potencial no galvanômetro é zero. Se eu chamar esse ponto aqui, olha, aqui é A, aqui eu vou chamar de B,
aqui eu vou chamar de C e aqui eu vou chamar de D. Então, se a diferença de potencial no galvanômetro é zero, significa que o potencial elétrico no ponto B é exatamente igual ao potencial elétrico no ponto D. Então, a diferença de potencial aqui é zero. Então, a ponte está em equilíbrio quando a corrente elétrica no galvanômetro é zero, ou seja, a diferença de potencial entre esses dois pontos é zero, o potencial no ponto B é igual ao potencial no ponto D. Então, vamos analisar. Então, é como você esquecesse esse meio aqui, ó, essa ponte. Então, vai ficar assim. Se a diferença de potencial aqui é zero, o movimento vai ser para cá e para cá, a diferença de potencial entre os pontos A e B é exatamente igual à diferença de potencial entre os pontos A e D. Aí, ó, A e D. Assim como a diferença de potencial entre B e C, ó, a diferença de potencial entre B e C também será exatamente igual à diferença de potencial entre C e D. Aqui, ó. Exatamente isso. Ou D e C, tanto faz. Como que eu determino a diferença de potencial entre A e B? R1 vezes 1. Então, ó, R1 multiplicado por I1. Igual, diferença de potencial AD, R4 multiplicado por I2. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, diferença de potencial entre B e C, R2 vezes I1. R2 vezes I1 igual, diferença de potencial entre C e D, R3 multiplicado por I2. Olha só, se eu isolar R1, R4 aqui, vai ficar I2 sobre 1. E se eu isolar aqui R2 sobre R3, vai ficar I2 sobre 1. Olha, I2 sobre 1 aqui e 2 sobre 1 aqui. Significa que R1 sobre R4 é sempre igual a R2 multiplicado por R3. Multiplicando cruzado isso daí, nós temos que R1 multiplicado por R3 tem que ser igual a R2 multiplicado por R4. Então, aqui está a equação que nos permite trabalhar com a ponte de Wheatstone. Ou seja, se eu pegar R1 e multiplicar por R3, tem que ser igual a R2 multiplicado por R4. Então, nós falamos que na ponte ela está em equilíbrio quando o produto cruzado for igual. Produto cruzado for igual, a ponte está em equilíbrio. Beleza? Agora aqui, ó, a ponte de fio é exatamente como esta, sendo que neste pedaço aqui, ao invés de ter uma resistência R3 e resistência R4, eu tenho um pedaço de condutor aqui. Nós sabemos que um indutor ele sempre tem uma resistência natural, só que aqui eu não estou chamando de resistência, estou falando que aqui tem um comprimento de fio e um comprimento de fio. Por isso que é ponte de fio, porque aqui tem um pedaço de fio que não tem resistência nenhuma aplicada aqui, a resistência do próprio condutor, que o processo é parecido com aquele ali. Vai ter a corrente elétrica passando aqui normal, só que aqui o produto cruzado tem que ser constante para que esta ponte fique em equilíbrio. E quando que ela está em equilíbrio? Quando a corrente elétrica no galvanômetro é zero. Mesma situação de lá. Então, como que você procede aqui? Mesmo esquema, produto cruzado. Então, se eu pegar R1 e multiplicar por L4, o comprimento deste pedacinho do condutor, tem que ser igual a R2 multiplicado por L3, que é o comprimento deste outro pedaço do condutor. Então, fazendo isso tudo aqui, você determina o equilíbrio da ponte de fio. Tranquilo, né? Nada demais. O que eu desenvolvi aqui é exatamente o que faria lá. Então, não precisa fazer de novo. A situação é bem semelhante. Agora, vamos fazer um exemplo para fixar isso aí.
Então, vamos ao exemplo aqui, ó. Dado o circuito da figura, que é este daqui, calcule o valor da resistência variável Rx. Essa resistência variável, esse dispositivo aqui é um reostato, que possui resistência variável. Então, ele quer saber qual é o valor de Rx para que no galvanômetro não passe corrente elétrica, ou seja, para que o galvanômetro indique zero na corrente elétrica que está passando por ele. Então, vamos aqui, ó. O que vai acontecer? Esse gerador vai fornecer uma corrente ao circuito e esta corrente passa por aqui. Quando chega neste nó aqui, este nó eu vou chamar de A. Ó, este nó aqui eu vou chamar de A. A corrente elétrica vai se dividir. Uma parte dela vem para cá, que eu vou chamar de I1, e a outra parte vem para cá, que é o I2. Quando esta corrente chega neste outro nó aqui, ó, ele fala que a corrente no galvanômetro tem que ser zero. Então, aqui, ó, não passa a corrente elétrica é zero. Este nó aqui, eu vou chamar de C. Podia ser qualquer outra letra. Então, esta corrente, como ela não vai para lá, ela continua aqui, ó, o I2. E aqui o I1 vem, passa por aqui. Como chega neste nó que eu vou chamar de D, este nó aqui eu vou chamar de D, a corrente também não vem para cá, porque aqui é zero a corrente, então ela sobe aqui, I1, continua aqui, I1. Quando chega neste nó que eu vou chamar de B, ó, ela se soma com o I2 e vem para cá o I, que é a corrente liberada pelo gerador. Mas o nosso ponto é o seguinte, ó. Esta ponte está em equilíbrio porque a corrente elétrica que passa pelo galvanômetro é zero. Então, nós temos uma ponte em equilíbrio aqui. Só que aqui, o resistor de 1 ohm e o resistor de 2 ohms estão em série. Eu tenho que calcular a resistência equivalente. O resistor de 2 ohms e essa resistência Rx também estão em série. Então, eu tenho que calcular a resistência equivalente. Aí, eu desenhei aquele circuito lá, ó, que é exatamente, eu esqueci essa parte daqui, só estou trabalhando com a ponte, onde este ponto aqui é o C e este outro ponto é o D, aqui, ó, D. Aqui em cima é o B e aqui, ó, é o A. Então, eu tenho a ponte de acordo com que ela se apresenta, que é um losango, onde aqui, ó, a corrente no galvanômetro é zero. Então, vamos colocar os valores daquelas resistências ali. Aqui, ó, entre C e A é 4 ohms, então aqui é 4 ohms, ó. Entre C e B é 3 ohms. Entre B e D, ó, B e D, tá vendo que tem duas resistências em série, que é 2 mais Rx, 2 mais Rx. E entre D e A tem duas resistências, ó, 1 mais 2, que vai dar uma resistência equivalente aqui de 3 ohms. Então, eu somei aqui, ó, eu somei aqui porque estão em série e somei aqui porque também estão em série. Aí, ó. Tranquilo? Agora, ficou uma ponte em equilíbrio, onde o produto cruzado tem que ser constante. Então, se você pegar 4 multiplicado por 2 mais Rx, tem que ser igual a 3 vezes 3. Então, faz uma distributiva aqui, 4 vezes 2, 8, mais 4 vezes Rx, 4Rx, igual a 3 vezes 3, 9. Então, vai ficar 4 vezes Rx igual a 9 menos 8, ó. Positivo vai para o outro lado negativo, então 4 vezes Rx é igual a 1. Então, 4 está multiplicando, passa para cá dividindo. Conclusão, Rx é igual a 1 sobre 4 ohms.
Se você quiser dividir isso daí, vai dar 0,25 ohms. As duas respostas são perfeitas. Então está aqui a aplicação direta da ponte de Whinstone. Eu espero que tenha facilitado a vida de vocês aí, que vocês tenham gostado. E se gostou, dá aquele joinha, se inscreve no canal e, mais importante, compartilha este vídeo aí para que esse canal cresça. Valeu, galera!